Muito boa noite, eu sou Juliana Freitas e hoje começamos mais um episódio do Blá Entre Papos e Vinhos. E com uma convidada super especial, nós vamos falar sobre gestão ambiental nas cidades. E você não tem ideia do quanto isso te afeta e do quanto o seu estilo de vida afeta isso. Então fica com a gente, participa, comenta. Mas antes vou falar dos nossos patrocinadores, Jaque Janine, que me arrumou hoje, fez essa maquiagem maravilhosa. Gente, vocês precisam conhecer a Dai Makeup, @Dai Makeup. Ela é maravilhosa, de verdade. Além, né, do trabalho dela, de uma energia sensacional. O Júnior que arrumou meu cabelo. Um beijo para todo mundo do Jaque Janine. E também um agradecimento especial à Dona Marô, Culinária Saudável. Almoçamos lá hoje. Gente, que prato delicioso, né, Maurício? Comemos o mesmo prato. Comer saudável e ainda gostoso. Depois a gente ainda finalizou com um café e um brigadeiro sensacional. A Márcia, que está com um curso online. Então, vocês entram lá, @Dona Marô, Culinária Saudável. Um curso super bacana para a gente se alimentar bem. Melhor ainda agora, depois dos 40, principalmente as mulheres. Mas o curso é para todo mundo, vale a pena participar. E o outro patrocinador que vai falar é a Rose daqui a pouco, porque o Maurício tem um recado. Eu tenho um recado. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Blá Entre Papos e Vinhos. Você que nos segue ou não nos segue, você clica no sininho, curte, compartilha, se inscreve no canal e chama as tias do Zap. Mãe, a senhora mandou para as tias da família no grupo do WhatsApp? Por favor. Então, não esqueça de compartilhar, de curtir o canal. Não, de curtir a página, de se inscrever no canal. E clicar no sininho. Tá certo? E aí, Rose, o que você tem de recado para dar? Boa noite, gente. Vamos falar um pouco sobre os vinhos, né? Nosso patrocinador, o Bright. Hoje são vinhos portugueses. Temos o vinho verde, que é o primeiro vinho verde que a gente está degustando aqui, né, Entre Papos e Vinhos. E além disso, gente, olha que delícia, tá na promoção. Então a gente tem o vinho verde e um vinho tinto aqui. Vamos começar pelo verde. Ansiosíssima para provar, inclusive. Um detalhe, vinho verde com bacalhau para essa Páscoa que tá chegando. Foi isso que ela... Eu já vou garantir meu quando estoque, deu pra gente, falou justamente isso. Bom, vocês querem brindar ou quer que eu apresente a convidada? Apresentar a convidada, uma estranha, né? Não sabemos de onde veio, o que faz, como vive. Boa noite, Beatriz Sanches Fragata. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Muito bem, a Bia não estava quase nada nervosa, ansiosa, então ela vai descobrir. Fiquei sabendo que ela tá maquiada desde as 6 horas da manhã, deitada na cama, olhando pro teto. Isso, não queria nem sair, por causa de um pingo de chuva cair no lugar errado. Saiu. Toda a produção pro Blá. Pra vocês. Muito bem, então vamos blindar. Vamos blindar a maquiagem e blindar o vinho. Isso. A vida. Saúde. Aquele silêncio agora. Tá? Nossa senhora, que coisa boa. Que delícia. Uma delícia. Quem quer começar perguntando? Senhor. Pra quem não sabe, gente. Pra quem não entendeu. Pra quem não percebeu a semelhança. Olha pra câmera. A Bia é filha do Maurício. Exatamente igual aos olhos. Bom, a gente tá aqui pra falar. Bom, a Bia, vamos começar falando assim. O que você faz, qual é a sua profissão, qual é a sua formação e por que a gente tá aqui? Pode falar. Bom, vamos lá. Sou gestora ambiental de formação e especialista em cidades inteligentes e sustentáveis. Eu escolhi a gestão ambiental lá atrás, quando eu estava já no ensino médio, e sou apaixonada pela minha profissão até hoje, não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu trabalho na Prefeitura de Osasco, já há 8 anos, tô essa carinha... De bebê, começou com 12. Essa carinha engana muito. Com 12. Já tenho 8 anos de vida pública lá, como servidora, e sou completamente apaixonada. Então, poder estar presente aqui no podcast e falar sobre a gestão ambiental é uma honra, né? Sobre essa profissão, que é uma profissão novíssima, né? A gente tem profissões aí de muitos milhares de anos e a gestão ambiental tem 20 anos. Né? Nossa, só 20 anos. O bacharel em gestão ambiental, ele tem somente 20 anos. Começou ali no comecinho dos anos 2000, né? Nas universidades públicas, né, como bacharel na USP, onde eu fiz.
E a gente tem muitas gestoras ambientais hoje nas prefeituras, atuando no poder público, atuando com política pública, mas a profissão em si, né, ela é muito, muito nova. E eu costumo dizer que é uma profissão que a gente consegue atuar de forma transversal. Então, a gente consegue atuar em políticas de resíduos sólidos, de segurança alimentar, de plantio e arborização urbana. Então, às vezes, outras profissões, elas são bem mais focadas, né? Por exemplo, a biologia, ela vai destrinchar toda aquela leva que a biologia traz. E a gestão ambiental, ela atua na gestão, né? Quando a gente vai explicar, por exemplo, para os meus familiares, é difícil explicar o que é gestão, né? Sim. O pessoal fala, engenharia ambiental. Não, não é. Né? É muito mais... traz a carga de como gerenciar projetos, estruturas, do que a engenharia, né? Muito mais a parte de humanas, né? Por mais que eu tenha sofrido bastante na faculdade com exatas e biológicas. Não é genética. Mas é uma profissão generalista. Então, a gente consegue ver um pouquinho de tudo. E por isso que eu acho que dá tão certo no poder público, né? Porque a gente está ali elaborando política pública para uma cidade e a gente precisa entender um pouco da complexidade do que é uma cidade para pensar e planejar ela. Nem sei o que perguntar, porque, gente, não, só pra, vamos deixar o microfone livre? Deixar o microfone livre. Mas é só para situar as pessoas para entender o tamanho de Osasco. Quando a gente brinca, né? Quem é de São Paulo sabe, né? Faz parte da Grande São Paulo. Mas o tamanho de Osasco, qual a população hoje de Osasco? Quase 700 mil habitantes num território de 64 quilômetros quadrados. Então, tem uma densidade populacional muito grande. Muito pequena, desculpa. Né? Então, assim, porque você pegar... muita gente num espaço muito pequeno. No entorno da cidade de São Paulo, que tem Guarulhos, que eu acho que hoje é a maior do entorno, se bobear, Osasco é a segunda em população. Né? É uma cidade... E mesmo assim, uma cidade... Né? Apertada ali no territorial. É diferente, né? Você construir uma política pública ambiental aqui para a Americana, né, que tem uma extensão territorial grande, tem uma outra realidade, tem área rural. Osasco, a gente é um município 100% urbanizado, né? A gente não tem um pinguinho de área rural, então, áreas verdes. Então, a gente está acostado ali de São Paulo, tem outros municípios como Carapicuíba, Barueri, que fazem divisa, e que a gente não tem mais para onde crescer, né? Só verticalizar. Isso também é uma das pautas da gestão ambiental. E isso dificulta, né? Isso traz mais desafios para você pensar na gestão ambiental. O que é a gestão ambiental? Pensar numa cidade saudável, sustentável. Não é só o plantio de árvores, né? Mas principalmente isso, de você ter uma qualidade do ar bacana. Isso é um desafio para cidades grandes, né? Com certeza, porque se você não tem espaço nem para as pessoas... Né? E a gente tem um sistema capitalista que privilegia o ganho do capital, né? Que são as indústrias, o varejo, enfim, tudo aquilo que é concreto. Imagina a dificuldade que vocês têm para conseguir planejar alguma coisa que seja ambientalmente, como que eu posso dizer, saudável? Sustentável, porque equilibrada e num mundo muito irreal, né? Da realidade que a gente vive hoje. Porque, como você disse, é uma profissão nova e provavelmente é uma área nova também dentro das prefeituras. Sim, sim. E aí você tem que pegar uma coisa que já começou. É diferente. Vou começar para uma cidade que está se desenvolvendo e fazer um planejamento lindo, né? Tem suas dificuldades, mas sim. É bem diferente. Traz alguns artifícios mais fáceis, né? Quando você tem área para pensar ali, para considerar que, então, tantos % daquele bairro vai ser arborizado. A gente faz isso muito em lote residencial, né? Que a gente vê por aqui crescendo, né? Sim. Então, você tem que ter ali uma porcentagem, as leis de planejamento urbano, uso do solo, assim, elas delimitam. Então, determinado bairro, o plano diretor, por exemplo, determinado bairro tem 20% do terreno tem que ter área permeável. Não necessariamente área vegetada, né? Às vezes,
A gente usa de outros artifícios, como aqueles pisos que a gente vê, sabe? Intertravado. Não necessariamente é área vegetada, que pra gente, às vezes, a gente perde, né? Na qualidade de ter uma área verde, mas a gente tem uma área permeável ali que já garantida. Ajuda bastante. Acho que é importante. São Paulo é uma cidade impermeável, né? Do que você vê de notícia é inundação, porque não tem para onde a água ir, a água vai subir acima do nível de qualquer coisa. Então, é muito disso, né? No lugar de asfalto, tinham outras... Tem, né? Hoje tem, claro, sempre teve, mas hoje eu acho que com mais recurso tecnológico, com mais informação de outras... Né, de outros pavimentos que não sejam o asfalto, piche, fechar, bloquear, canalizar rio, canalizar córrego e dar o que dá. São Paulo é o maior exemplo do que não é por aí. Né? E não só São Paulo, né? Hoje a gente vê várias cidades do interior também que tem uma área, às vezes, muito maior, verde, mas com muitos problemas de alagamento. Sim. É uma questão que a gente tem que sim que abrir os olhos, porque está acontecendo com todo mundo. Sim. Né? A gente tinha uma realidade, talvez, de alguns anos atrás, acontece na periferia, acontece nas grandes cidades, no centro, e hoje a gente vê isso acontecendo praticamente no país inteiro. Sim. Para não falar no mundo, né? Vamos falar da realidade aqui. É multifatorial, né? Não necessariamente a gente atrela muito as mudanças climáticas, as fortes chuvas, é a natureza, né? Mas é multifatorial. Tá acontecendo esses eventos extremos, né? A gente acabou de... São Paulo está em situação de alerta para os próximos dias, a capital, o litoral. Existe aquilo que... já é natural de acontecer nos períodos do ano. Por exemplo, a gente teria as chuvas que se encerrariam agora em março, né? De março, né? Tem algo que vem natural, mas aí tem o que é acrescentado, né? Então, por exemplo, a gente tem que olhar para as áreas, se não tem onde escoar, onde infiltrar as águas, então ali vai inundar. Né? Não é só a chuva, a gente também tem que pensar no planejamento, né, por baixo da terra, o que tem. A gente tem os canais pluviais, que são os canais... Hoje a gente discute muito, a gente vê os córregos, né, principalmente nas áreas mais urbanizadas. Os córregos, a gente acha que é só esgoto, né? Mas, na verdade, antes ali tinha um rio saudável. Então, a visão e a percepção das pessoas, das crianças principalmente, às vezes elas não têm essa conexão, né? As crianças. Acho que aquele córrego ali, se você pergunta, a gente fazia muita educação ambiental, né? Se você pergunta para as crianças, elas não conectam o córrego com a vida, o recurso hídrico, o rio, o peixe, né? Tá tão distante, normalmente né, ali que é passa o esgoto, que tem móveis, que tem sofá, construção civil. Então, a gente precisa... Isso também é um trabalho da gestão ambiental, né? Por isso que ela é tão ampla. A gente pode falar de planejamento urbano, a gente pode falar de educação ambiental, de resíduos, enfim. A minha pergunta justamente é se a gestão sai daquele núcleo que você trabalha e vai até escolas, vai conscientizar as crianças, porque tudo começa por eles, né? Sim. Conscientização. Eu acredito que infantil começa... Hoje em dia eu vejo que a preocupação é muito mais infantil do que dos adultos, né? Os adultos meio que deixou pra lá, não tá cuidando tanto. Sim. E porque a minha sobrinha vem da escola falando várias coisas sobre ambiente, né? Sobre o meio ambiente. E isso eu fico muito feliz. Lá na prefeitura tem esse tipo de trabalho? Sim. Sai desse projeto e vai para as escolas? Sim, a maioria delas, né, das que eu já tive oportunidade de conhecer, as prefeituras têm esse trabalho de base, né? Porque é com a criança ali que você tem que... Ela nos ajuda como agente multiplicador, sim, né? Porque ela chega em casa, assim como sua sobrinha, e vai dizer qual que é a importância, o porquê fazer isso. Então, os professores sempre trabalham a educação ambiental de forma transversal. Então, não vai trabalhar só na aula de ciências, né? Que é mais próxima dos assuntos ambientais. Mas você consegue trabalhar a educação ambiental na matemática, no português. Uhum. Então, os professores, eles são convidados, algumas prefeituras até incentivam isso, o professor discute isso na sala de aula e
por exemplo, em Osasco, a gente pega os alunos da sala de aula e leva até um parque. Que legal. E aí, lá no parque, ele tem uma vivência. Então, ele primeiro conhece as árvores, entende o que são árvores nativas, que são aqui do Brasil, né? Que são, por exemplo, da Mata Atlântica, que é o nosso bioma aqui. E aí, ele tem um contato, muitas vezes, pela primeira vez. Então, a gente pergunta, quem conhece esse parque? Tem criança que nunca foi no parque, né? Então, e aí a gente pode trabalhar o resíduo, né? Então, pode explicar como que você jogar o pacote de salgadinho ou no chão, para onde que ele vai parar no córrego, muitas vezes inunda, né? Entope as bocas de lobo, ou vai parar no lago do próprio parque. Então, esse trabalho ele pode ser feito de diversas formas, né? A gente pode... Às vezes o professor fala, não, eu estou falando sobre coleta seletiva. Então, vamos levar a criança, de repente, numa cooperativa para mostrar como é que é feito o trabalho, que dá para tirar dinheiro, né, da venda de materiais. Então, para ela entender assim, a complexidade que é e não ver, por exemplo, o lixo como lixo, né? A gente chama de resíduo, porque ele ainda tem valor agregado ali, né? Existe gente ganhando dinheiro e a ideia é que ele não vá lá e fique lá embaixo da terra, lá no aterro. A ideia é que a gente consiga fechar o ciclo e mostrar para a criança que não existe fora, né? Porque quando você joga fora, para onde é que vai? Eu acho isso maravilhoso. Para onde é que vai? Não existe fora. Você vai jogar no espaço? Como é que é isso? Olha que legal, né? Quando se fala em gestão ambiental, as pessoas, a maioria pensa em plantar árvore. E olha que trabalho bonito que tem por trás disso. Que é essencial tudo, né? também, né? Sim, mas é porque mas tem que ter existe um muito mais né? isso. Tem que ter, como você disse, uma gestão. Isso. Né? A gestão, ela tem que olhar, provavelmente ela olha de uma maneira mais macro. E a gente olha, cidadão micro, comum, né? De uma maneira micro. Que também ajuda, tenho certeza disso. O fato de reciclar em casa, de educar os seus próprios filhos. Porque não adianta nada ter uma educação na escola e chegar em casa e ser diferente. Não, esquece isso aí não. Exato. Joga o lixo tudo junto. E é uma questão de conscientização, lógico que é super importante, mas é um trabalho muito micro. Perto de um trabalho de gestão mesmo. E aí eu queria tirar uma dúvida, assim. A gestão ambiental dentro da prefeitura, ela tem recursos, é difícil conseguir recursos, ela tem a mesma tamanho de importância do que uma gestão de economia, por exemplo, uma pasta de economia, uma pasta de esportes. Talvez esportes não, né? Péssimo exemplo. Tá bom, economia. Ela tem esse mesmo cuidado, essa mesma importância, esse mesmo tamanho? A gente está sempre brigando, né, por orçamento, para que tenha relevância, né? Existem projetos que angariam mais fundos, mas sempre a cidade ela precisa continuar com seus indicadores de saúde, de educação, de segurança pública. Esses sempre vão aportar mais recursos a essas políticas públicas, né? Então, dentro de uma cidade, isso é um outro trabalho da gestão ambiental pública, é de você procurar recurso fora do município, de você procurar recurso internacional, de você procurar recurso no Estado ou na União, né? De você conseguir dinheiro em outras fontes. E né? como faz isso, Bia? Porque, por exemplo, você trabalha numa cidade que tem uma pasta. Tem cidade que não tem. Cidades menores, cidades do interior, cidades de outros estados. Eu acho que o trabalho em rede é um trabalho que tem funcionado nas prefeituras, mas principalmente na área ambiental. Né? Hoje eu estou na área de segurança alimentar, né? Dentro da sustentabilidade a gente ainda tem a segurança alimentar, que é uma pauta também importantíssima, né? E que tem muita estrutura dentro do Brasil, né? Tem redes, tem conselho, tem um sistema de segurança alimentar que corre o Brasil, né? E que engloba todos os municípios. Eu estou falando isso porque quando você cria esse sistema de redes em que as cidades se apoiam, né? Por exemplo, tem as regiões metropolitanas, então tem os consórcios. Em Osasco, a gente tem o consórcio da região metropolitana oeste, que abarca 12 municípios ali, né? Da região oeste de São Paulo. E a gente trabalha muito em conjunto, exatamente para
para trocar experiência e para conseguir, às vezes, os municípios que são de menor porte têm acesso mais limitado ao recurso, ao orçamento municipal, da gente conseguir trabalhar juntos e os consórcios são muito bem vistos. Então você vai, por exemplo, na União Europeia, onde a gente tem o Euroclima, que é um fundo de mudanças climáticas financiado com recurso europeu. E aí você vai lá, quanto consórcio, então quanto 12 municípios, você consegue, né? Você tem mais facilidade de obter o recurso do que um município, às vezes, menor, de 100 mil habitantes, né? Ou às vezes que não tem condições nem de estrutura financeira mesmo. Então, a gente tem trabalhado em redes, eu acho que essa é a saída. Inclusive, né, eu tenho participado de uma rede que chama Anama Mulheres. Que legal. É uma Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente que já existe há muitas décadas, né? E hoje a gente tem construído uma estrutura, né? Vocês acabaram de passar pelo mês de março, trazendo mulheres. Eu acho que é interessante trazer isso para cá também, porque a estrutura das mulheres também, as gestoras ambientais se apoiando, sim, né? Sim. Então, também eu acho que essa troca até não em nível de instituição, mas às vezes em nível profissional, aqui uma a uma, né? A gente às vezes também não precisa consegue ter uma instituição para isso, isso, né? A gente vai cooperação, né? Cooperação entre as mulheres, principalmente. A gente tem aqui na região um consórcio que é bem conhecido, que é o consórcio PCJ. Isso, conheço. E que faz um trabalho incrível mesmo aqui na região. Eu trabalho com uma empresa em Piracicaba, que é uma empresa de papéis, né? Que todo mundo acha que polui. E não é assim que funciona. Uma empresa de papéis, muito pelo contrário, né? Ela refloresta em vez de poluir. Mas e assim, a gente acaba tendo mais contato e o trabalho deles realmente é incrível. E é o que você falou, acaba fortalecendo muito o entorno aqui. São 19 cidades, se eu não me engano, são 19. E é um trabalho de fortalecimento mesmo. E acaba também lançando mão da ajuda das empresas, né? Sim. Da iniciativa privada. Esses consórcios, geralmente, eles acabam, né? As ONGs, os consórcios acabam também conseguindo aliar a iniciativa pública e a privada. Que é super importante, né? Que é o que você falou, né? É a união de vários, todas as forças. Tem do PPP, que acho que é projeto, participação público-privada, que é essa junção de empresas privadas em projetos públicos, que ajuda na parte financeira, porque é óbvio, a gestão, a Secretaria do Meio Ambiente, assim como Secretaria de Esporte, é óbvio que é uma das que menos tem recurso comparado com outras pastas. Ninguém está falando que é mais ou menos importante, mas que teria que estar mais equilibrado. Sim, né? Sim. A Bia estava falando e a gente, assim, sei lá, eu acho que há 15 anos atrás a gente só falava dos ecochatos, que eram pessoas já preocupadas com o meio ambiente, mas que a gente não queria ouvir, né? Porque estava sempre batendo em teclas em construções que iriam fazer alguma... né, deturpar o meio ambiente ou causar algum dano irreversível ao meio ambiente. Hoje já não se fala mais em ecochato. Porque a realidade... porque isso já faz parte, né? Porque a realidade virou... Imagina você falar alguma coisa de alguém que está realmente preocupado, que existem várias provas, né, científicas de que estamos com aquecimento, né, dos oceanos, né, por causa, obviamente, o degelamento, né, descongelamento das geleiras, mudanças climáticas, ondas de calor, tudo, né? Tudo. Então, essa mudança, né, que a gente observa ao longo de curtíssimo tempo, né, porque mesmo que a gente estava falando um pouco hoje mais cedo, a gestão ambiental é nova, quem mexia com isso antes é o pessoal de direito, são advogados, né, que começou a se constituir direitos ambientais. Então, tem muito advogado envolvido nessa área, porque era uma área ainda aberta e que, obviamente, eles tiveram uma visão, né, dessa parte toda. Então, hoje a gente começa a ver, porque a Rose falou, a Bia falou no começo, né? Ou a gente acha que é plantio de árvore, ou a gente acha que é separar o lixo só, né? O que é plástico do que é orgânico. Que é reciclado e orgânico. E é isso, nada é jogado fora. Fora como? Né? Vai para outro lugar para fazer. E há pouquíssimo tempo eu já tinha ouvido de gente madura. Não precisa, junta aí depois. Ninguém, porque a discussão já começa assim, é melhor você ter algo reciclável, eu compro só plástico, jogo fora, plástico, papel, sei lá, ou é melhor eu não ter e usar o gasto de água,
é mais importante ou o lixo? Então, as pessoas têm que entender isso. Tem que questionar para poder ter consciência do que é. É como é tudo muito novo, né? Realmente não existe esse E aí nível essa de história conscientização. da gestão da educação ambiental, né? Em várias áreas e no ambiental não é diferente. Quando eu digo assim, não é só isso, é um pouco da ideia de trazer para vocês que a gestão ambiental, né, para você por trás, nos bastidores de uma prefeitura, né, é complexo. Então, a gente tem que pensar em diversos assuntos. Tem que pensar nos recursos hídricos, na coleta seletiva, na segurança alimentar. Como que você adapta a população a essas fortes ondas de calor. Quais são as alternativas que uma prefeitura vai dar para a população. Mas, assim, né, eu acho que quando a gente fala para a maior parte da população, a gente tem que começar por isso. Tem que começar pelo plantio de árvores, pela coleta seletiva, né? Acho que a ideia é trazer que a gestão ambiental nas cidades ela é complexa, mas se a gente for falar de hábitos, né, que a população deve tomar para si e começar a praticar, é a questão da coleta seletiva. Hoje a gente tem a internet a nosso favor, né? A gente tem várias catadoras que divulgam, né, no Instagram. Pessoas que vivem disso. Isso, e esse plástico, esse plástico, não comprem, evitem comprar, porque a gente não consegue reciclar, porque às vezes não tem valor, né? Então você precisa de milhares para conseguir fazer a venda. Então tudo isso a gente tem que pensar, né? Mas não é só isso. Né? Então, poxa, vamos revendo nossos hábitos, vamos falar sobre isso, né? Eu moro na frente de um colégio muito famoso, né? Lá em Osasco, São Paulo. E aí, eu estava atravessando a rua nesse horário de pico, de buscar as crianças no colégio, né? E aí eu vi uma mãe dizendo a gente passa por um córrego e eu vi a mãe dizendo que pro filho jogar. E aí ele jogou dentro do córrego. E aí eu não consegui fazer nada. Eu fiquei parada assim. Eu falei, gente... Então é isso, né? Porque a gente tá tão imerso nessa realidade... A gente fala isso e, na verdade, não. Na verdade, tem muita gente ainda, né? Não é que ela vai estar salvando e que a atitude dela... Mas, nossa, aquilo... Eu fiquei parada, assim. O farol abriu, fechou e eu fiquei pensativa. É porque não é um a menos, é um a mais, né? É um lixo a mais, né? E é toda eu acho que conscientização. toda a questão da conscientização e da educação. Porque ela está repassando isso, que eu acho que é o pior. Reforça. Quando você reforça pelo exemplo. Joga aí que tá tudo bem. No meu bairro, por exemplo, tem 3 catadores que passam. Um passa na segunda, outro na quarta e outro na sexta. Eles têm, eles combinam entre si para passar e pegar o reciclado. Todo mundo. Não, os volumes grandes, as sobras hoje de eventos em locais, por exemplo, na USP em São Paulo, no Parque Vila Lobos, você tem uma caçamba só para os lixos orgânicos e outra para o lixo reciclável. Sim. E você tem que dizer para onde você está destinando. Não é só o recolher. Essa caçamba vai para onde depois? Eu acho que você falou, é um ponto importante que eu sempre questiono, né? Por exemplo, a cidade tem uma prefeitura que faz a coleta. A Americana tem. Não coleta em todos os bairros, tem problemas, tem defeitos, a gente entende das dificuldades e tudo mais. Mas eu sempre me questiono, e eu acho que a prefeitura, pelo menos aqui em Americana, poderia ser mais clara quanto a isso, sobre o destino disso. Porque eu não sei. E muitas vezes as pessoas não sabem para onde é destinado. E muitas vezes é misturado. Sim. Você para em casa, aí faz a coleta, o cara joga tudo e tchau. Né? Então, acho que são tantas problemáticas, né, Bia? Acho que é tão confuso. De todas as problemáticas, qual você acha que é o maior desafio? Separadamente. Gestão, dentro de uma prefeitura, mundo, pessoas, nosso dia a dia. Nossa. Acho que enquanto indivíduo... Enquanto você pensa. A Rose tem que ler, porque nós já estamos acabando o negócio. Tem 773 pessoas online. O Maurício fica angustiado. Não, gente, passou meia hora. Passou meia hora. Você tá roubando. Não, ele correu. Tava 59, agora eu olhei e ele botou só... Foi pra 29. Vamos dar boa noite pra galera. Boa noite pra dona Nilza Fragata. Dona Nilza. Fala boa noite, vó. Boa noite, vó. Boa noite, dona Nilza.
A Cristiane... Maria, fala pra Cristiane e Maria, pode parar Pereira. aí. Não, só Maria. Só Maria? Boa noite. A Berenice, boa noite. A Ana Paula do Monte Oi. Dupont. Chique. Aí a Berenice colocou aqui, Bia! Oi! Berenice! Berê! A Isaura, a nossa querida Isaura. Isaura. Boa noite a todos vocês. A Berenice mandou uma pergunta aqui, Bia. Você acredita que os rios canalizados algum dia virão buscar o solo? Sol. O sol? Desculpa. Sim, já é uma prática, né, que mundo afora se tem feito, né, que a gente chama de naturalização, então, renaturalização, então você tira tudo aquilo que está encoberto, né, que está cobrindo o concreto e tudo mais, e torna aquele espaço útil, né, porque eu acho que tudo ali, quando a gente vê a depredação nas cidades, é porque aquele espaço não tem um uso público, né? Então, quando você transforma as margens de córrego em passeios, e quando você entende que o córrego, uma hora, ele vai crescer, né? Numa chuva, numa enchente, né? Ele cresce e você deixa aquele espaço. Inclusive, é um tema que eu gosto muito, que é as soluções baseadas na natureza. Esse nome bonito nos remete ao quê? A soluções que a natureza já dá, né? Já dava desde sempre, e que hoje a gente está replicando, né? Falou, poxa, a natureza tem a sua inteligência. Então, é você entender que o córrego tem o seu momento de cheia, então ali precisa de uma área que uma hora não vai ser mais útil para a população, mas que depois ele volta para o seu tamanho e você pode voltar a habitar as margens. Então, isso já é feito. Acho que mundo afora é feito. Aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas, mas tem que entender que no Brasil e nas grandes cidades, a gente ainda está falando da desigualdade, ainda está falando de pessoas que moram na beira de córregos e que, às vezes, a solução, né, sanitária é você canalizar o córrego, né? Sim. Para resolver aquela situação. Então, a gente tem que ser muito realista no desenvolvimento urbano e pensar nas prioridades que a gente tem hoje, né? Mas, sim, a gente já conseguiria, né? É isso que Maurício estava dizendo. Nossa, Maurício, que bonito. Meu pai estava dizendo... que é como os gestores pensavam e planejavam. As pessoas que hoje estão à frente dessas pautas se formaram... Eu não estava nascida, né? Então, era outro estudo que estava sendo aplicado. Eram outros discursos que estavam na sala de aula. Então, hoje, a gente tem à frente uma outra construção. E aí, a gente vem aqui insistindo. É um trabalho de formiguinha para você dizer que dá para fazer... Né? A gente não quer acabar com a canalização nem nada, mas a gente quer que ela seja atrelada a outras soluções verdes. Então, assim, tudo anda junto. Não é? Vamos abrir todos os córregos e é isso aí. Não, né? Eu acho que tem um planejamento. É isso que eu estou dizendo. Existe um planejamento por trás, que existem muitas pessoas, né, dentro de uma prefeitura que estão ali pensando e estão trabalhando dia a dia e que a gente acha que é imediato, né? Mas a gente vai construindo e vai plantando a sementinha e vai tentando mudar e vai tentando trazer novas propostas. Eu fiz um curso de soluções baseadas na natureza para a gente entender como é que a gente implementa nas cidades essas soluções. Então, da gente entender o rio, entender, né, por onde ele passa, de onde ele nasce. Então, gente, é um trabalho muito complexo. É complexo, com certeza, porque você já parte de uma coisa que está estragada, né? Já está construída. Isso. É a história de trocar a roda com o carro andando. Isso, é assim que a gente trabalha. Porque você vai ter que mudar e não vai falar, você para de viver, que eu vou arrumar aqui, depois você volta a viver. Vai e aí, provavelmente, você deve enfrentar, Bia, alguns confrontos até de gerações, né? Você falou, são pessoas que estão à frente, são pessoas que estão há mais tempo,
numa pasta, e aí entra uma nova geração, com uma nova educação, né, com uma evolução que está acontecendo muito rápido em todas as áreas da nossa vida, e deve com certeza, Sim, acontecer claro. E toda conflitos. gestão pública tem isso, né? Porque Toda envolve- gestão. Sim. Toda gestão, verdade. Toda gestão, Gestão. tem. A pública ainda enfrenta a história da política, né? Às vezes não é uma pessoa técnica, em várias áreas, a gente sabe. Exato. Então, acho que isso é mais um desafio, porque você vai... Eu vou do voltar na minha geracional- pergunta, posso agora? Pode, Quer deve. deixar? Agora é a hora. Ai, meu Deus. Principal desafio na gestão e qual o principal desafio da humanidade? Pronto. Pronto. É, Tem mais pra ler. da você sabe. gestão, é isso, né? É fazer toda essa complexidade caber num orçamento, caber num tempo, a gente priorizar. Então, a gente tem as pessoas em situação de vulnerabilidade social, a gente tem as mudanças climáticas, né? Então, a gente tem fortes ondas de calor. Aqui em Americana faz um calor surreal. 364 Não, dias. não tem a ver tanto com centros urbanos, mas da gente pensar nisso, quais são... hoje a gente fala das mudanças climáticas, ela é o nosso catalisador de problemas, né? Porque o que já era difícil, as fortes chuvas, elas estão intensificadas. Mas Então, assim, como me é que perdoa você a minha faz? ignorância. As mudanças climáticas, elas também vêm desse processo. Que a gente passa de ter um mundo mais deteriorado. e tudo Degradação. mais. Sim, A sim, degradação. Da sim. degradação do meio ambiente. Isso, tem Então, tudo a ver. Acaba sendo um ciclo muito difícil de resolver mesmo. Sim, que não é só a população, não é só o poder público municipal, né? Que hoje eu tenho experiência. Porque o poder público municipal, as prefeituras, é quem está ali em contato com a população, né? Então, quem ouve as críticas, os anseios, quem está ali exatamente executando. Né? Mas quando você pensa em solucionar os problemas de emissão das indústrias, eu vi o comentário da Berenice, já vou me adiantar, de você pensar na indústria da moda, por exemplo. Então, você está pensando em políticas de Estado. A gente vai ter agora, no Brasil, esse ano, a COP, né? Em novembro, que vai ser sediada em Que é Belém COP? do Pará, que é um evento dos governos, né, a conferência entre as partes da ONU, né, da Organização das Nações Dos Unidas. governos Dos países. do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Ou só aqueles que são filiados à COP. É o ONU. Tá. Né? Parâmetro ONU. E aí eles se reúnem todo ano, né? Tem os eventos mais marcantes. E para discutir como é que tá o acordo lá do Acordo de Paris, que foi feito em 2015, e que se os países estão cumprindo com aquilo que eles se propuseram a Sim, fazer, missão de- e qual que vai ser as medidas para mitigar o que a gente tem causado. Então, é nesse nível, né, nacional que a gente discute essas grandes decisões, né? De o que você vai fazer com a indústria têxtil, por exemplo, né? Que é uma das maiores poluentes que hoje a gente vê. Resíduos, a gente tem o fast shopping, né? Que é essa que a gente vai comprando, às vezes não é de qualidade. Fast fashion, né? Que você vai comprando e às vezes você vai descartando, que não tem a mesma qualidade, que é a questão também de você repensar, né? Eu acho que é isso, a gente vai sendo induzido a fazer essas compras e a gente tem que respirar fundo e pensar um pouco também no nosso comportamento, né? Não vou jogar toda a responsabilidade na população de salvar o planeta, mas a gente tem que repensar nosso comportamento dos mais básicos, né? As pessoas não têm noção para onde vai tem essa dúvida, né? Esse criado. Acho que isso também é uma dificuldade do poder público, de se comunicar com a população. Né? Eu acho que as prefeituras têm feito isso cada vez melhor, né? De explicar para a população para onde vai o resíduo. A gente tem muitos lugares que a gente vai dispor, que são os lixões, por exemplo, né? Que aí o resíduo fica lá, aquelas montanhas que a gente via na novela. E a gente tem as maneiras adequadas de você dispor o lixo, né? Que é camada, você impermeabiliza o solo, então você não deixa todo aquele chorume contaminar os lençóis freáticos, né? Que ficam no subsolo. Então, tem uma maneira correta de se fazer, mas se a gente for gerando, a ideia não é que a gente gere, tem a maneira correta lá de se fazer, então vamos gerando lixo, resíduo,
não, né? A gente tem que diminuir o nosso consumo, ir repensando. Então, é uma dificuldade da população de mudar o hábito. Essa é a dificuldade. De mudar como a gente, né, tem sido ensinado. Acho que eu não fui ensinada assim, mas de gerações antes da minha, vocês podem Não dizer... podemos, não sabemos, não fazemos ideia. A gente é da mesma. Eu tô sendo educada. Gerações anteriores dizia que a água era infinita, né? Que era aprendido na escola. Eu acho que, na verdade, pelo menos a minha geração, que é a geração de vocês, já se falava disso. Mas de uma maneira muito longe. Então, eu lembro, isso pra mim é muito claro, deu na escola, tipo, lá pelo 4º ano, que hoje sei lá que ano que é, né? Porque, mas era, sei lá, eu tinha uns 9 anos, e de ver manifestações já. Muito sem saber por quê, mas eu já entendia que eu não podia jogar lixo no chão, já tinha esse nível de consciência. Mas eu acho que a gente vive 2 momentos, né? Como todas as polarizações que a gente vive, essa é mais uma, que é a polarização. Precisamos ser sustentáveis, mas precisamos consumir cada vez mais. Precisamos ser sustentáveis, mas a tecnologia está o tempo inteiro, a gente está sendo inundado de situações que estão vendendo coisas para a gente, que precisamos ter mais, precisamos ser mais. Então é muito difícil. Eu acho que a gente vive nessa dualidade que é muito complicada de resolver como ser humano. Né? O ser humano está mais confuso que nunca. É muito difícil. Eu quero ser sustentável, mas eu quero ter mais uma roupa esse final de semana. É muito louco isso. Não posso usar mesmo. Não posso usar. Eu vou repetir, já saí numa foto com essa roupa. Existe muito eu vou comprar roupa na loja X, que já foi... já teve várias denúncias de trabalho escravo. Mas é só uma roupa, né? Então, são tantas... a gente vive nessa dualidade tão grande e que realmente, acho que a gente está muito longe ainda de falar que realmente estamos vivendo uma fase efetiva de educação. Até com tudo, né? A nossa educação é falha, é muito difícil. É tudo difícil. É aquela velha história, né? Realidade vezes expectativa. Expectativa versus realidade, né? Porque o que você falou realmente é um desafio diário. Não é algo que a gente vai conseguir mudar de um dia para outro dia. É realmente diário. E, assim, é um trabalho difícil. E é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque conscientização é algo, hoje em dia, como a Ju disse, muito complicado. Porque a gente está sendo devorado por um mundo totalmente capitalista. Nem vou falar nada. Meu Deus, do Neida, mano. Um alarme. Eu quero saber o alarme. Tá na hora de tomar o remédio. Eu ia falar, na hora de tomar o remédio. Deve ser. Tá na hora de se conscientizar, Maurício. É essa a ideia. É essa a ideia. Gente, vou continuar dando boa noite aqui, tá? Enquanto o Maurício procura o volume ali. Não é volume não. Agora achei. Ó, o Diego Rodrigues mandou boa noite. É o Mozi. Quem será? É o Mozi. Augusto César Sestari, boa noite, Mal. Boa noite, Gugu. A Isabelle de Faria, assunto importantíssimo para a nossa conscientização, amando. A Dona Rosa Freitas. Mami. Olá, boa noite, gente linda. E a Berenice que colocou aqui, a Bia já até comentou, mas vamos ler, tá? Como regularizar o descarte, principalmente no deserto do Atacama, de suas roupas usadas, provenientes dos países ricos que não querem arcar com seus lixos e entopem os países pobres. Que foi o que a Bia já comentou, Sim. né? É complexo, né? Sim. E a Dona Rosa colocou aqui pra gente, ó. Nas rodovias dá pra ver as pessoas jogando garrafas, papéis de bala e é muita safadeza. Safadeza é a palavra. É muita safadeza. É a Concordo. palavra. Mas aí a gente vai remeter à educação, né? Essa história da conscientização, fazer... não tem como. Você vai passar... Eu costumo associar isso, né, ao que eu chamo de maturidade do mercado. Então, assim, muitas empresas lá fora, o consumidor lá fora, principalmente em mercados já mais maduros, o consumidor não vai comprar um produto, como a Bia falou. Se ele é proveniente da embalagem dele, é um determinado plástico, né, que não é
plástico nenhum mas menos, né? Ou mais agressivo, vamos chamar. Se a empresa tem preocupação com o meio ambiente, se a empresa investe em esporte, se a empresa investe em cultura, tem toda uma característica para falar, eu compro este, mas não compro esse. Aqui a gente ainda não tem. Primeiro porque a gente tem, né? Falou de segurança alimentar. A gente tem um problema sério de desigualdade. As pessoas têm que se alimentar, têm que comer, não dá para ficar escolhendo. Mas é uma questão de maturidade do mercado, porque ao momento você vai falar, amigo, a sua embalagem, o seu comportamento como empresa, como indústria é degradante, é péssimo para o meio ambiente. Mas eu acho que você levantou uma questão que, assim, toda mudança, e aí se eu estiver errado você pode me falar, mas toda mudança geralmente ela acontece num nível hierárquico privado para depois público. Sim. Por quê? O mercado privado ele é mais exigente em algumas situações. A pauta ESG não está aí à toa, a gente sabe disso. Uma empresa de médio porte, não precisa ser de grande porte, mas uma empresa de médio porte, hoje ela não consegue fazer negócios se ela não tiver muito bem fundamentada na pauta ESG. Uhum. Então, eu não consigo vender um papel que não tenha certificação FSC, por exemplo. Isso. Né? Você está fora da cadeia, meu filho. Se você não entrar... E assim, eu estou falando de média e grande empresa, mas as coisas estão vindo de cima para baixo, e isso vai acontecer com prestadores de serviço. Sim. Isso vai acontecer com as pequenas empresas e vai acontecer com o varejo. Sim. Porque vai chegar... E não é uma questão de conscientização do consumidor. É uma questão de negócio, de estratégia de negócios. Você não vai conseguir vender mais para aquela empresa. Sim. Você não vai conseguir mais estar naquela cadeia. Era os antigos ISO, né? Que era uma questão só puramente Ainda existe. técnica, né? Mas exato. hoje o SG tem outras Porque outras não é só a frentes pra- sustentabilidade, mas, enfim, é super Sim. importante. Então, talvez, numa ilação aqui, a mudança aconteça por aí, né? Aconteça ao mesmo tempo que, né, a indústria, o capitalismo é o que move Mais agressivo, tudo, é mais né? agressivo, mas também tem essa situação, né? Acho que talvez seja uma maneira de começar a conscientizar um pouco melhor, porque vai mexer no bolso. Sim, Porque mas eu vai- acho que tem os dois lados, porque tem as regulamentações, né? Os governos, a ONU, as entidades vão regulamentar, não, você não pode mais descartar lixo no rio. Você não pode fazer o mercúrio do seu... ir pro... né? É. Tem que ter algumas... E não só isso, ele não vai mais conseguir vender, ele E vai aí, sair do mercado de eu trabalho, ele vai concordo, sair do acho- mercado de trabalho, ele vai sair do mercado de concorrência. Ele vai... Né? E aí ele está eliminado. Tchau, filho, próximo. Eu acho que tem. Mas é urgente, né? Assim, quando a gente fala. Porque não dá pra ficar... Uma vez eu vi não era um documentário, eram dois caras, eu vou chamar assim. Que eles queriam provar que algumas teorias, essa história, principalmente do aquecimento global, era mentira. Porque se o planeta aumentou em 1 grau nos últimos 100 anos. Mas o problema é que o viés era só para mostrar isso até tal data. Ninguém está falando que agora é muito maior, em menos tempo você aumentou mais. Porque você tem comprovação, não vou nem dizer científica, né? Não, É você só não precisa ver ser um Einstein para é só saber ver que geleiras está fazendo, é só ver acontecendo. nível do mar, é só ver onde tinha um nível, cidades que são muito próximas, que estão perdendo terreno porque a água está invadindo. Então, assim, tem muita... Não precisa ser só comprovação científica, não precisa ser um Einstein. Né? Tem muita coisa na nossa cara acontecendo. Então, as pessoas precisam entender. A gente esbarra, e aqui é uma realidade nossa, brasileira, no negacionismo. Né? No que a gente já sofreu e vem sofrendo ainda. Né? Do que, não, isso não existe. Eu vi esses dias era um meme, né? Era uma imagem que era uma linha dividida. Aqui tinha muito desenho de gente. Então, cientistas, né? E debaixo da linha tinha um homem que viu um vídeo no YouTube. Exatamente Contra 1 milhão. isso. É isso. Né? Eu vi um vídeo, disso aqui. Exatamente isso. Conta a ciência. Então, esse é um problema. Porque vai dizer, não, isso é exagero. Pior não que é precisa. verdade, né? Esse é um outro problema que a gente vive hoje, né? Esse negacionismo. É uma coisa tão na contramão e tão absurda, baseada, sei lá, em... Aliás, eu vi um vídeo, eu até recebi, de que o cara falou, você quer matar uma pessoa de vinho pra ela. Ele que usou a tabela periódica pra dizer que o vinho... Tenho 46 anos, vou fazer 47 anos. Não, Tô vai bem morrer. viva. Né? Bia? E aí ontem, acho que eu mostrei pra ver, que aí tem chama Universo Curioso, é uma conta do Instagram. E aí ele falou, estudos mostram que mata bactéria não sei da onde. Aí foi com a referência por quando vi. Não é possível. Eu me né? sinto tão mais jovem tomando É que vinho. quando alguém falou, por que falou? Né? Mas
Porque às vezes Baseado pra mim em quê, a gente né? não consegue entrar num consenso nós 4. Como é que alguém vai conseguir enganar o mundo todo dizendo que tome vinho, mas o vinho é ruim? Não é possível. Não é. Sou um- E, cara, negacionista, você pode acabar com o que você quiser, mas com vinho, não. Aí já é, Aí já você passou dos mexeu, limites. passou dos A limites. terra é plana, eu topo. Não tem problema. Pode Exatamente. ter, problema não, seu. não tem problema. mas, Agora, né, o vinho não mexe com o vinho, não. mexeu com a pessoa errada, Não, tá mexeu errado. com o negócio errado. Você quer falar, você quer perguntar, fala. Eu sempre quero, né? Pergunta pra ela. Bia, a gente tá muito perto ou muito longe do cenário interestelar? Pergunto isso porque, recentemente, você assistiu Interestelar? Nossa. Você assistiu Interestelar? Sim. Eu não sei se, pra mim, ficou muito marcado que recentemente... Tomar mais vinho. Toma aí. E come Abaixou também. a nerd E aqui, come, gente. come Abaixou também. a nerd. Não, não é isso. É porque recentemente a gente teve aquela situação daquela poeira no estado de São Paulo, que invadiu aí... Aqui, Americana, a gente teve, São Paulo teve, interior de São Paulo. O interior foi muito afetado, né? Por conta das queimadas. E teve um dia que eu acordei, eu tinha assistido recentemente Interestelar, e quando eu vi aquela cena do sol, que ele tava laranja, atrás daquele monte de areia, aquele negócio cinza. Cara, eu lembrei de Interestelar. Interestelar, pra quem não sabe, é um filme que fala, né, apocalíptico, né? Aham. Do fim do mundo. E que não tem mais o que fazer. E me remeteu muito, porque no filme tem a chuva de cinzas que caem do céu. E a gente passou por isso. E foi muito real. Foi muito real. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, chegamos. Tchau, já era. Faz o que tiver que fazer. Você acha que a gente tá muito longe ou muito perto? Eu tenho medo. Não, não quero causar pânico, né? Ah, eu quero causar pânico. Pânico, loucura e correria. É. E tem um outro item que eu não vou falar. Não, viu? não. Não, aquilo que eu disse no começo, né? Acho que forças da natureza vão sendo intensificadas e muitas vezes corroboram, né? Para que, por exemplo, a poluição fique em um só lugar, né? Mas a ideia não é essa. A ideia não é que a gente já está próximo do fim, porque isso eu acho que causa que as pessoas falam, a gente tá perto então eu não vou cuidar não vai mesmo, ser na né? minha vida Vou aqui morrer de mesmo, né? 70, 80 anos que vai acontecer alguma coisa, eu vou continuar tendo, né, práticas não saudáveis e não sustentáveis, né? Acho que a gente ainda tem muito tempo e essas gerações, né, vem mudando esse comportamento. Então, que a gente não quer causar pânico excessivo, mas a gente quer alertar que a gente precisa repensar nossos hábitos, né? Então, eu também me assustei naquela tarde de terça, sei lá, aquela tarde uma de tarde dia de maluca. semana, todo mundo Foi. trabalhando, e escureceu, e foi sinistro. Talvez um sinal, né? Mas é isso, são indícios, são preocupações que vão causando, né? Que vão nos causando, assim, medo, mas que isso sirva de alerta, né? E que a gente possa fazer pelo menos o mínimo dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio familiar. Eu acho que é isso. Eu não queria trazer para cá, assim, muitos termos técnicos, assim. Eu queria que a gente entendesse que a gente precisa mudar nossos hábitos. E dá tempo de mudar. E que dá tempo, e que, assim, é 1 mais 1 e a gente vai somando, né? As nossas famílias e vai replicando. E as prefeituras trabalham muito com isso, de agentes multiplicadores. Então, as crianças são agentes, as palestras que a gente dá, a gente se empenha muito para que aquela pessoa ali, né, saia dali impactada. Que ela tenha... E que ela não esqueça daqui 20 minutos e que ela chegue em casa e fale sobre isso. E que a gente consiga aliados, né? Porque o poder público não deve transferir a responsabilidade dele. Ele tem uma responsabilidade. Mas ele não atua em todo o território, em todo o Brasil, sozinho, né? A gente conta com as organizações da sociedade civil, as ONGs, né? Popularmente conhecidas. Então, a gente conta com os agentes ambientais, com os estudantes, a gente conta com... E a gente tem muita parceria, por exemplo, com a universidade. São os estudantes que estão aí para
para nos ajudar a fortalecer, a multiplicar, a sair por aí falando, né? Então, acho que a ideia é essa, de que tem muito a se fazer. A gente, às vezes, tem que criticar mesmo, tem que colocar o dedo na ferida, tem que exigir das cidades que tenha, né, um parâmetro. Mas também de vir ajudar, de participar, por exemplo, de mutirões de plantio. Aqui em Americana, eu sei que já teve alguns, né? Então, de também convidar a população para contribuir para essa construção dentro das cidades. Porque a gente vem de um padrão, né, de industrialização progressista, de rodovias, de indústrias, e desde da década de 70, e a gente... Pô, gente, década de 70, você nasceu, né? Então, é a idade que meu pai tem, que a agenda ambiental vem... Gente, é 50 e poucos anos que a agenda ambiental vem sendo fortalecida. É muito pouco tempo. Sim. Então, assim, cada vez a gente vem conquistando mais espaço. Então, assim, dá pra fazer muito, dá. O que eu acho dá pra bacana, gente não chegar no cenário do Interestelar. Tá vendo? Já vou dormir mais tranquilo. Mas fica ligada. Mas fica assim, ligada. Mas fica ligada. Não fica tranquila, não. Mas não vou ficar muito não fica muito tranquila. Fica no meio. Joga o negocinho no... jamais. Faz a sua parte. Para. É isso aí. O que eu acho legal de tudo que você falou é que você mostra que tem muita gente a favor, né? Tem muita gente contra, tem muita coisa acontecendo, mas tem muita gente trabalhando, né? Tem muita iniciativa, tem muita coisa acontecendo, que eu acho que é o que nos dá esperança. Isso que você falou é muito legal. Uma vez saiu um vídeo da Coca-Cola que era justamente falando disso. Para cada uma notícia ruim, existiam não sei quantas boas. Para uma pessoa que fez alguma coisa ruim, muitas outras fazendo... A gente tem que se olhar para isso. Para isso, focar nisso, né? Aí tem dificuldade? Claro que tem. Em todas as áreas tem, né? E eu acho que tem que... É que no nosso caso, ainda mais... Eu acho que é um país... A gestão ambiental é nova, o nosso país é novo. Tem uma série de coisas que você pode... Não é desculpa, mas você pode racionalizar e falar, é novo. Porque você tem que pôr prioridades. Claro que a educação é prioridade, a saúde é prioridade. Mas meio ambiente é prioridade. É muito prioridade. É muito prioridade porque a gente enrolou o programa todo para dizer o seguinte: a alta de alimento é culpa de você não cuidar do seu meio ambiente? A culpa do governo, da inflação, da população, ou é da população? Por que o alimento tá mais caro? É só uma questão inflacionária. Por que o café custa R$50? Porque a picanha custa R$100? E a picanha não ia estar de graça? Não ia estar baratinha? Revolução! Então, eu acho que... Fala. Sim, as mudanças climáticas são responsáveis pela dificuldade de se produzir alimentos, sim, né? Mas quem é responsável pelo aumento da temperatura, pelos grandes períodos de seca? Então, às vezes a gente atribui à natureza, mas não é responsabilidade somente da natureza, né? É uma consequência. É uma consequência. Então, assim, nós somos responsáveis também, as grandes indústrias são responsáveis. Os países, né, do norte, eles são responsáveis também. A gente, às vezes, responsabiliza só, por exemplo, os países... Do Hemisfério Sul. Né? Mas, assim, a gente vem querendo se desenvolver, vem querendo estar no mesmo patamar. E a gente tem que agora... responsabilizar quem é de quem é a culpa, né? Mas, assim, enquanto isso, como é que é? A roda trocando o pneu... Trocar o pneu com o carro em movimento. Com o carro em movimento. Então, assim, não adianta ficar apontando o dedo, né? Não adianta ficar apontando o dedo. Eu acho que a gente tem que... E a gente tem uma pesquisa científica muito bem elaborada aqui no Brasil, que vem produzindo... Sim. Que vem, pensando na realidade do Brasil, com o que a gente consegue produzir combustível, né? Renovável. Então, assim, tem muita coisa sendo feita. A gente tem que publicizar esses esforços. É verdade. E é isso. Eu acho que você trouxe um ponto fundamental. A questão de pesquisa no Brasil, né? A questão de pesquisa científica, de pesquisa nessa área de meio ambiente. Em várias áreas, né? É um tesouro aqui. Sim, é um tesouro. É um tesouro, né? Embora a gente tenha muitos problemas, a gente tem corrupção, a gente tem problemas com isso, a gente não tem verba. Independente do governo, né? Independentemente de qualquer governo. A gente tem um setor de pesquisa e de ciências no Brasil sensacional, que dá show em países desenvolvidos.
E que não é valorizado. Porque aí vem os negacionistas na internet e vocês compartilham no Eu acho que vai explodir, WhatsApp. porque a bomba tá tocando. Ai, meu Deus. Aí eu ia dar bronca. Acabou o clima. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite! Mentira. Fala, desculpa. Mas não é. E aí a gente, em vez de dar crédito pra ciência, a gente dá crédito pro WhatsApp. Boa noite. Pro vídeo no YouTube. Pro tio do Zap. Se encerra assim. Não. Por favor, né? Rosi, um tem pouquinho gente de pra falar tchau, boa noite, até mais, semana que vem. Temos. O Arnaldo Aparecido colocou aqui, ó. Boa noite. O vinho é excelente. Meu Não Deus. é? Não é? Maravilhoso. Eu adorei. Não, Adorei os vinhos. O tinto... Nossa, Não, os os dois dois. deram Os certo. dois. Mas E eu esse também. sou muito tinto louca por O tinto, você gostou, Verônica, do tinto? é Não espetacular. Espetacular. Nossa, eu quero um desse. Bright, Agora, né? gente. Antes de voltar pra casa, eu vou fazer umas compras. Vai lá, tá na promoção. Vai no Bright, né? aproveita. Nossa. Aproveita que a gente não vai pra praia por causa das chuvas de Vai amanhã. mesmo? Nós vamos no sábado. Vamos esperar desabar e a gente vai. Entendi. A chuva, né? A chuva. Ah, tá. Tem tudo a ver Gente, com o tema. falta mais uma. Cristiane Maria colocou aqui, ó. Isso, muito bem. Até lá, ainda teremos a Dessalinização. Nossa. Nossa, que Da água do difícil. mar. Da água do mar. E tratando a água como fazem em Singapura. Mas eles fazem cerveja com essa água. Aqui nós vamos usar para fazer vinho. KKK. Não faltando vinho. Não corta o Tá vinho, o tudo vinho não certo. mata A ninguém, gente tá mesmo ali, que ó, ele tá use a tudo tabela sim, periódica do flúor, vai dormir. É isso. Boa, Cris Maria, boa. O que mais? E não é fake news. Não é fake news. E não é fake news. Mais alguma coisa, senhora? Acabou, viu como Cara, passa várias rápido? milhões Passou de coisas, rápido. mas eu sei que o negócio apitou. Não, até desligou. Vinícius jogou o negócio ele, na minha cabeça. ele dormiu já. O Vinícius já dormiu, tá dormindo lá. A câmera tá Ih, desligada, a gente tá sorteio, falando aqui à sorteio. toa. Mentira, não tem. Mas semana que vem teremos um sorteio de automaquiagem. Preciso contar pra vocês ainda. No... Com essa pessoa maravilhosa que me maquiou. Ah, pensei que era você. Falei, você tá fazendo Eu maquiagem? quero. Não, Essa eu pessoa quero, maravilhosa. eu quero fazer o curso dela. Faremos um sorteio. Considerações finais? Posso começar? Deve. Sempre. Bia, obrigada pela sua participação. Você foi além das minhas expectativas. Verdade. Que bom. Parabéns pela pessoa que você é, pela profissional que você é. Parabéns, Mal, pela filha que você tem. Não é muito E muito mérito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Muito obrigada, pessoal. É uma honra, né? Como eu disse no início, poder partilhar. Espero que não tenha sido, né, para a audiência muito maçante. A ideia não é essa, é trazer esse conhecimento da área ambiental para que, né, a gente seja visto. Eu fiquei muito tempo nos bastidores, mas eu gostei daqui. Gostei Já vai alugar uma cadeira cativa. Gostei de fazer parte, de compartilhar. Bom, tô por aí. Parabéns pelo podcast. Tenho acompanhado toda semana. Vocês são incríveis. E manda um vinhozinho lá pra casa. Pode deixar. Você, com certeza, merece vinho. Obrigada pela sua participação. Você veio de São Paulo para cá. Eu acho que é uma honra pra gente te receber. E é muito legal ver o seu desenvolvimento. Você sabe o que você está falando, você trouxe conhecimento, pode ficar tranquila, não foi maçante. Foi uma delícia. Eu ficaria horas aqui falando sobre isso. Já comecei a ficar revoltada, né, Mal? Mas... Aponta o dedo. Respira. Já começa... Mas eu acho que você traz muito isso, essa calma de lidar com o assunto, com sensatez, né? Com tranquilidade. Obrigada. Fala o seu Instagram, caso as pessoas tenham dúvida, eu quero saber mais. E agora, qual o Instagram? Meu Instagram é o único que existe. É o bea.tris.sanches. Ouviu? Bea. Meu pai não pode saber que eu não uso fragata. Isso, nunca vi, nem curto. Sanchez, com Z no final. Eu escolhi o sobrenome mais difícil. Então é isso, entendeu? Eu não sei. Vai ter Só vou ler os comentário. últimos 3 aqui, que é Vai o lá. Diego Rodrigues, excelente papo, parabéns. Ana Paula Dupont, que demais, foi incrível, nada amassante, um aprendizado. Lia Co, muito bom, adorei. A Lia é amiga da Bia desde sempre. Fica quieta. Desde sempre. Fica quieta. Ali Aceita é uma elogio. Bia- Bi, muito quando você vai pequena. começar Aceita a dar elogio. palestra? Tá na Eu hora. acho, tá na hora, Eu tá na acho hora, super tá na importante o tema. Coloca isso na sua... Meu Instagram é Bea.
ponto tris. Ponto Tris com Z. E Sanches com Z. Sanches, S-A-N-C-H-E-Z. É. Então está na tela. Tá. Muito Depois obrigada, eu hackeio Vinícius. e coloco o outro também. Não. Não tem outro. É Ah, só tem o esse. Baby, que é só É. conta pras amigas. Aham, é esse aí. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Bom. Não, mas sem babar, tá? Ah, troca. Bom, eu zerei o programa que eu já trouxe mulher, filho e filha. Eu já tô, ó, zerado, já zerei o programa. Obrigado pela sua presença. Foi uma aula de gestão ambiental. Não vou falar de orgulho, de babá, porque é notório. Eu mandei pra um monte de gente que ia participar e muita gente conhece ela desde sempre. E aí, o orgulho parece que ele é espalhado, né? Porque as pessoas que são amigos próximos falam, nossa, cadê aquela menina? Cadê não sei o quê? Que mulherão da porra. Então é um orgulho muito legal ver ela realmente, ela fala pelos cotovelos, fala Michael, o homem da cobra. Aí ela tinha vergonha de vir aqui e falou. Tipo Verônica, né? Que parece tímida e sai falando. A gente acredita. Na escola eu chorava quando tinha que ler texto em voz alta. Eu também. Ah, E então aí é uma se transformou, evolução. claro que é, sempre Calma. é. Eu São gaguejava, baby né? steps. Eu sempre fui assim, muito tímido, muito modesto e gaguejava. Mas é isso, ela é assim mesmo, ela é apaixonada por esse negócio, que ela escolheu acho, bem cedo mesmo de entrar na faculdade. Quando ela entrou, a gente se mudou para cá, então ela não pôde vir para Americana, porque ela tinha acabado de entrar. Então foi difícil, né? Porque ela morava com a gente, o B tinha acabado de nascer, ela foi morar com a gente, eu, a Verô, o B e ela. E aí a gente veio pra cá, mas foi o ano que ela tinha acabado de entrar. Então foi a hora que a gente realmente se separou, né? Fisicamente, por quilômetros. Mas pra mim é um orgulho muito grande ter ela aqui. Foi uma aula de gestão. Muito obrigado. Eu espero de verdade que você seja um espelho para as minhas filhas. Maravilhosa essa história. Obrigada. Muito obrigada. Viu? Obrigada. Muito obrigada. E você que ficou com a gente até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e... Tia do Zap. Manda nos grupos do Zap da tia, pelo amor de Deus. Elas estão loucas. Imagina quanto assunto legal pra falar. Nós falamos de saúde da mulher, nós falamos de finanças, nós falamos de gestão ambiental. As tias vão ter assunto no Zap pra contar. E semana que vem a gente te espera. Porque já que o Maurício zerou, vai até pedir música no Fantástico. Semana que vem é minha irmã, que vem falar sobre negócios, empreendedorismo feminino, sobre o Estúdio S2 e muito mais. Então, vai ter sorteio, vai ter um papo legal. A gente te espera quinta-feira que vem, às 20 horas, ao vivo. Quinta que vem. Sexta. Excepcionalmente, Isso. sexta! Fique ligada. Fica ligado, semana que vem vai ser na sexta, às 20 horas, ao vivo. Não perca, compartilha, manda pro pessoal. Ajuda os amigos, né? Ajuda. Gente? Ajuda a gente a levar conteúdo, porque você sabe que sempre tem conteúdo de qualidade. Sempre. Não tem erro. Então, até mais, até semana que vem. Um beijo. Beijo, boa noite. Beijo.